Continuando a aula da semana passada, quando nós chegamos até, mostramos quais são... Você assistiu essa aula? Legal. Tá. Então nós chegamos em todas essas iniciações aqui, ó. Tá? Então nós vamos começar a falar agora, na sequência da aula, quais são, em detalhes, o caminho para chegar até a quinta iniciação. Porque até a quinta iniciação, que é mais importante a gente falar sobre elas, e essa aqui é só uma olhada nelas. Porque até a quinta iniciação é o objetivo de todos os seres que estão no reino humano e numa próxima vida, ou numa próxima encarnação, ou num próximo ciclo, tá? Nós entraremos então num outro tipo de evolução além do reino humano. Ou seja, até o reino humano nós temos que fazer tudo o que for possível para conseguir até a quinta iniciação. Até aí é obrigatório. Da sexta para cima é facultativo. Mas até a quinta é obrigatório, porque se não fizermos essas iniciações todas até a quinta, isso significa que nós não vencemos a evolução humana. Enquanto não vencermos, a gente está preso no ciclo das reencarnações obrigatórias. Então, para sair do ciclo das reencarnações obrigatórias, 5 iniciações que nós temos que fazer para depois entrar em todas essas que nós estamos mostrando aqui, que são facultativas, vai depender do destino, vai depender realmente do Atma, vai depender do espírito das pessoas para saber se vai continuar realmente a evolução dentro do nosso sistema solar ou vai sair, vai voltar para Deus e vai para outros lugares. Então, é relativo dizer quem vai fazer a partir da sexta iniciação. A gente pode ver aqui, por exemplo, no caso do Buda. Buda é um ser do nosso sistema evolutivo, que já chegou na 8ª iniciação, ou seja, ele continuou o trabalho dele aqui no nosso próprio sistema solar, depois que ele teve a emancipação, depois que ele obteve direito a chegar ao Nirvana. O Cristo foi a mesma coisa, ele continua realmente dentro desse sistema evolutivo todinho, fazendo todo esse trabalho dentro do nosso próprio plano. Mas é dito que a grande maioria dos espíritos, quando chegam na quinta iniciação, voltam para Deus. Voltam para Deus e saem realmente desse ciclo de reencarnações que existe aqui no nosso sistema solar. Então, por isso que é importante a gente dar mais atenção até a quinta das iniciações, para a gente ver isso aí. Então, para chegar na quinta iniciação, entrar no caminho, quando uma pessoa fez aqueles detalhes todinhos lá que nós mostramos nas aulas anteriores, que foi discernimento, amor, aqueles passos todos, tolerância, todos aqueles detalhes que a pessoa realmente construiu dentro de si, então ele entra para seguir a evolução dele, as iniciações dele, debaixo de algum mestre de sabedoria. Mestres de sabedoria são aqueles que já transcenderam o reino humano e estão efetivamente continuando o trabalho. Então tem alguns mestres que aceitam discípulos, outros não. Depende do raio, depende do momento, depende de cada um deles. Então quando um mestre selecionou um discípulo, tá? Então ele entra, a primeira coisa que entra naquilo que é chamado de provação. Semana passada, a semana atrasada, aliás, né, que semana passada foi feriado, nós falamos sobre isso aí, que todos nós entramos num processo de provação. E nós entramos e não sabemos que estamos. Por que nós não sabemos? Porque quando a gente sabe que a gente está em provação, a gente anda na linha. Quando a gente não sabe que a gente não está em provação, a gente deixa de andar na linha. Então a gente está em provação e nem sabe que está. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do grau cada um, tá? Então essa é a etapa de provação, onde iniciamos realmente o nosso caminho das iniciações. Então o candidato é levado à presença de um mestre, não é fisicamente, é quando está dormindo, ou para quem tem consciência do veículo astral, pode ser até acordado, mas é levado até o mestre, e o mestre cria uma imagem do discípulo. Criar uma imagem do discípulo ele olha a energia dele e cria como se fosse uma réplica do discípulo, e essa réplica fica com o mestre. Então o mestre está em constante contato com o discípulo em provação através dessa réplica, porque quando ele está, digamos, emocionalmente perturbado, isso aparece nessa réplica. Então é isso que eu falei, nós estamos em provação e sequer sabemos que estamos em provação.
Então existe um laço do discípulo com o mestre, tá? E é principalmente de observação ocasional, utilização do discípulo. Então, de vez em quando, o mestre já utiliza o discípulo durante esse período de provação. Então, ainda não é um mestre, o discípulo ainda não está realizado, mas ele já é utilizado como auxiliar do mestre em algumas determinadas atividades, né? Então, esse período de provação, ele pode ser curto ou pode ser longo. Esse ser curto ou ser longo depende de cada um de nós, quanto que a gente vai se dedicar realmente ao trabalho espiritual ou não. É que normalmente a gente só dedica ao nosso trabalho no mundo material, a gente não se dedica realmente à evolução da alma, à evolução do espírito. Por isso que esse período pode ser curto ou pode ser longo, tá? Então, alguns cuidados nessa época da provação, que a gente está sendo observado, a gente tem que evitar irritabilidade, egoísmo, preocupações, riso desenfreado, palavras ociosas, tem que falar com correção, clareza e beleza, evitar exageros, são coisas necessárias que todos nós temos que passar, e a gente vê que essas coisas aqui, todos nós estamos sujeitos a tudo isso aqui, durante o nosso dia, durante o nosso trabalho, durante nossos relacionamentos familiares, a gente está sujeito a tudo isso aqui. Mas a gente tem que evitar tudo isso aí. Evitar. Então, se o discípulo pudesse viver perfeitamente, sem nada disso aqui, então ele já seria um adepto, ele já seria um mestre, ele não seria um discípulo. Então, o discípulo está sujeito a tudo isso, tá? Então, ele não pode ser ainda perfeito, como é um adepto, mas se ele se recordar do seu ideal, ele se aproxima mais rapidamente do ideal dele, evitando todas essas dificuldades aqui que nós estamos falando. Então não é proibido ter isso aqui, é natural que a gente tenha tudo isso, mas vale a nossa observação, auto-observação, aquela famosa frase orai e vigiai, está vigiando constantemente o que nós estamos fazendo para que isso aqui realmente seja uma realidade, tá? Então a aceitação do discípulo pelo mestre, tá? Faz uma grande diferença na vida, a partir do momento em que um discípulo é aceito pelo mestre. Todo esse trabalho aqui é um trabalho clarividente do Leadbeater, que observou todo esse processo através da clarividência, tá? Então ele diz que há uma pequena cerimônia externa quando um discípulo é aceito pelo mestre. Tem uma cerimônia externa. E essas para verificar, para assistir essa cerimônia, a gente tem que ter a visão do olho, do corpo causal. Lembrando, é corpo físico, corpo astral, mental concreto e depois é o causal. Então é feito, todas essas iniciações, todos esses processos são feitos no plano da alma. Não tem iniciação no plano físico. Então aqui que a gente vê em muitas escolas aí que fazem iniciações. A maçonaria tem uma série de iniciações, Rosa Cruz tem uma série de iniciações e todas elas são feitas no plano físico. Então todas as iniciações no plano físico são simbólicas. As iniciações reais são no plano da alma. Então nós podemos ser até iniciados e não o sabemos, ou não, tá? Então a gente só vai saber disso à medida que a gente desenvolver realmente os nossos poderes clarividentes e lembrar o que nós fazemos durante o sono, através de processo de meditação, a gente pode ter acesso a tudo isso aqui. Então essa cerimônia de aceitação do discípulo, até isso, que é a mais simplesinha de todas, é feita nos veículos da alma. Então é a nossa alma que é aceita por um mestre que já transcendeu o plano da alma. Não é nós como personalidade que passa por esse processo. Então o mestre se expande para incluir a aura do discípulo. Então a aura do discípulo entra debaixo da aura do mestre. O que acontece por alguns momentos, quando é feita essa aceitação, ambos se tornam um. O que é ambos se tornaram um? Quer dizer que o discípulo virou um mestre? Não. O que quer dizer é o seguinte, o discípulo passa a ter acesso à consciência do mestre. Então, quando ele tem acesso à consciência do mestre, a gente vai ver que, na realidade, é tudo um processo de expansão de consciência. A cada iniciação que vai acontecendo, a nossa consciência vai abrindo um degrau a mais.
Então esse abrir os degraus de elevação da consciência é quando nós estamos debaixo da consciência de um mestre e percebemos realmente então a relação mestre-discípulo de uma forma muito clara. Então nós continuamos sendo uma pessoa, mas ao mesmo tempo que nós somos uma pessoa, nós ampliamos a nossa consciência e tudo aquilo que o nosso mestre, que aceitou-nos como discípulo, conhece, nós passamos a conhecer também. Isso é um lado positivo. Para um mestre tem um lado negativo. E esse lado negativo é o seguinte: o discípulo ainda não é uma pessoa imune a estádios de ânimos alterados. Então, quando um discípulo que está debaixo do mestre tem distúrbios ou espirituais, ou mentais, ou psicológicos, ele interfere na aura do mestre. Então, o mestre que aceita um discípulo, no fundo ele está fazendo um sacrifício. Ele está fazendo um sacrifício para elevar um discípulo que ainda não chegou na condição de mestre, tá? Então o discípulo se torna de utilidade no mundo, é um canal aberto, e o mestre distribui as forças lá dos planos superiores. Ele consegue trabalhar inclusive nos planos inferiores através dos discípulos que trabalham em conjunto com ele, tá? Então o discípulo aceito, ele é um posto avançado, ele é uma prolongação da consciência do mestre. Então o adepto é o mestre, tá? Ele vê, ele ouve, ele sente através do mestre. Então é isso que é ensinado nas práticas de meditação, quando nós temos que reeducar todos os nossos sentidos, é observar, é ver, é ouvir, é sentir olfato e tudo mais, sem a interferência da mente, de forma que o mestre possa realmente captar o que está acontecendo nos planos inferiores através de nós. Então isso é um dos degraus da Raja Yoga que nós temos que fazer para que os mestres no fundo é a consciência divina. A cada degrau que vai subindo, essa consciência vai ficando cada vez mais perto de Deus. E Deus percebe o mundo criado através dos nossos sentidos. Então aqui começa o trabalho que nós temos que fazer aqui, ó. Quando o adepto vê, ouve e sente através dele, nós estamos falando do passo da Raja Yoga que é chamado Pratyahara. Pratyahara é a reeducação dos nossos sentidos. Então, pela reeducação dos nossos sentidos, nós podemos contribuir com o mestre que está nos orientando para fazer o trabalho adequado aqui nos planos inferiores, tá? Então, ninguém tem possibilidade de ser um discípulo aceito, a não ser que tenha o hábito de concentrar atenção e energia sobre outros, verter sobre ele pensamentos de ajuda e boa vontade. Ou seja, nós temos que fazer realmente o trabalho altruísta. Então aqui é um outro aspecto da yoga também, que é o Karma Yoga. Então nós só vamos ser discípulos se realmente a gente está disposto a fazer o trabalho em que a espiritualidade precisa que seja feito, tá? Então a oportunidade de fazer as coisas estão sempre oferecidas. A cada instante a gente tem oportunidade de servir o mundo. Agora a gente acha que servir o mundo é servir o mundo aqui no plano físico, dar um prato de comida para alguém que está com fome, ou dar um curso para alguém, isso é uma forma de servir. Mas tem inúmeras outras formas de servir a coletividade e que nós temos que fazer esse tipo de coisa se estamos querendo realmente seguir na senda das iniciações. Mas, como eu estou falando, nem tudo que a gente tem que fazer no mundo é no mundo físico. Ela pode ser no mundo das emoções e pode ser no mundo dos pensamentos. Então, se nós temos bons pensamentos para a humanidade, para um amigo, para uma pessoa que está doente, você está fazendo um trabalho altruísta também. Então a gente pode fazer isso a cada momento. Quando a gente está escolhendo pensamentos, você não deixa entrar pensamentos ruins e só deixa entrar pensamentos bons, então você está construindo uma egrégora em torno de ti positiva. Isso é um trabalho também. Então dizer que não existe possibilidade de trabalho, não. Oportunidades de trabalho aparecem em todo instante na nossa vida e é questão de aceitar ou não aceitar. Às vezes a gente não aceita até porque a gente não observa. Então tem que observar os momentos que a gente tem, que a gente está contribuindo para a coletividade, está contribuindo para o mundo. E para contribuir para a coletividade, não necessariamente a humana. Pode ser, como você cuidou do teu animalzinho lá que estava engolido o barbeador, como você falou, então você fez um trabalho altruísta, você
fez lá e nem percebeu o que você fez, você não tinha pensado sobre essa ótica, mas é um trabalho altruísta quando você está fazendo esse tipo de coisa. Então dá para fazer esse tipo de trabalho de diversas formas diferentes. Assim, agora tem que entender também, quando a gente fala que existem mestres que aceitam discípulos, existem duas correntes de mestres, tá? Tem uma que são os mestres da grande fraternidade branca e tem outra que são os mestres, que a gente fala, os mestres da grande fraternidade da esquerda. São mestres também, tem muito poder também, tá? E esses mestres, eles precisam também de discípulos para fazer o trabalho aqui no plano físico. Então, para quem já começou a se desenvolver ou na sociedade teosófica ou em outras ordens iniciáticas, seja qual for, quem já tem um certo domínio sobre algumas coisas, essas pessoas são as preferidas por esses irmãos das trevas, porque eles já pegam alguém que já está relativamente adiantado e procuram, através do orgulho, ou através de falsas promessas, através de algumas coisas, procuram arregimentar essas pessoas, em vez de trabalhar em prol de voltar para Deus, eles começam a incentivar as pessoas a trabalhar para o engrandecimento do ego. Então essas são a diferença das duas grandes fraternidades. A grande fraternidade branca, tudo que elas ensinam é no intuito de você voltar para Deus. E essa outra fraternidade que existe aqui, que estão sempre degladiando, já aconteceu na Atlântida, aconteceu na Lemúria, aconteceu em outras épocas e continua acontecendo agora, o objetivo deles é permanecer no mundo e dominar o mundo. Então a gente tem que ficar atento a isso aí, tá? Porque a gente recebe sempre influxo de força dessa grande fraternidade branca, dos nossos mestres, estão recebendo sempre. Mas tem uma lei na natureza que fala que existe também uma efusão de energias indesejáveis. Então quem começa a seguir o caminho da espiritualidade, começa a haver essa efusão de energias indesejáveis, e essa efusão de energias indesejáveis é justamente uma tentativa de te afastar do caminho que você estava seguindo, tá? Então, quando os grandes seres permitem dar uma bênção, é extraordinária, eles têm uma força tremenda. Então, eles também permitem que você receba um fluxo de energia do outro lado, porque nós estamos no mundo dos opostos, onde existe luz, existe trevas. São dois extremos diferentes. Então nós recebemos um influxo da luz, nós recebemos o influxo das trevas e temos que fazer uma opção. Aquele ditado que sempre diz, dentro de nós existe um cachorro branco e um cachorro negro. Qual dos dois vai sobreviver é aquele que você alimentar mais. Então aqui está, nós vamos estar sim sujeitos nessa fase de entrar na espiritualidade, de perder o rumo. Então a gente tem que ficar muito atento. Então a gente ouve falar nesses poderes da treva, vê falar em magos negros, irmãos da sombra, tá? Todos eles seguem uma linha diferente dessa dos mestres de sabedoria. Que os mestres de sabedoria querem te levar para Deus, eles não, eles querem te segurar no mundo. E os mestres de sabedoria querem te afastar do mundo, querem que você transcenda o mundo, tá? Então essa oposição acontece contra nós que somos humildes servidores. Acontece direto. Quem começa a seguir realmente a trilha espiritual, eu vou virar vegetariano, pronto, acontece um monte de coisas para te atrapalhar, para você não virar. Então são coisas assim que vêm para mostrar, até como nós estamos na fase da aprovação mesmo, é aí que a gente vai mostrar quem é adulto e quem é criança, tá? Então, esses magos negros, eles fortalecem o ego, tá? O que não leva eles além do plano do ego. Então não chega nem no búdico nem no nirvânico, que são os planos de união, são os planos onde o espírito é um só, a gente vai chegando mais na unicidade e fortalece o sentimento de separatividade. Então esse é o trabalho dessa outra fraternidade que nós estamos expostos também. Esses quatro deles também seriam filhos de Deus. Como é que é? Também todos são filhos de Deus. Também são sujeitos a um dia evoluir também. Da mesma coisa, da mesma forma, tá? Só que eu preciso dar uma aula completa só sobre esse tema para entender por que existem esses dois lados, tá? Por que Deus permite tudo isso? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, por que Ele permite a existência então desses seres que querem nos atrapalhar, entre aspas?
Pelo seguinte, uma das formas de a gente perceber isso claramente é só ver a nossa própria evolução. Se a gente observar que a nossa evolução ela foi mais acelerada nos momentos de dificuldade do que nos momentos de facilidade. Quando está tudo muito fácil, a gente estaciona. Quando as coisas ficam difíceis, é nesses momentos que você tem que arregaçar as mangas, tem que lutar, tem que criar força e tem que vencer. Então, esse lado que é chamado de negativo, que é o irmão das trevas, ele tem dentro do plano de Deus, que é a evolução, ele tem a serventia. Então Deus permite que faça isso e através dessas dificuldades que a gente tem que vencer para ganhar tudo isso aí, isso impulsiona a nossa evolução mais rapidamente. Porque se a gente ficar realmente só no bem bom, a gente simplesmente estaciona e para, não evolui mais. Então, dentro do plano de Deus, nesse mundo manifestado, é o mundo dos opostos. Toda energia tem o seu oposto, toda. Calor tem frio, branco tem o preto, aí vai por aí afora, tudo tem o teu oposto. Então, Deus tem o diabo. Então, tudo tem o teu oposto, mas tudo é divino. Então, tudo que ocasiona certas dificuldades, tem duas formas de fazer certas dificuldades. Você faz as dificuldades com conhecimento de causa, que você está fazendo as dificuldades para as pessoas crescerem, isso não tem problema nenhum. Se esse é o teu objetivo, então é uma dificuldade que você está colocando com um objetivo nobre. Agora tem aqueles que não têm essa aí e fazem as dificuldades simplesmente para azarar o outro. Esse aí vai gerar uma série de consequências sobre ele. Então Deus permite, sim, a grande fraternidade branca permite, sim, até um determinado grau, porque chega em determinado grau, quando os irmãos das trevas começam a ficar muito forte, aí a fraternidade branca normalmente intervém e não deixa que realmente a gente perca o rumo da evolução. Então é isso aí, tudo é Deus. Mesmo o que for ruim, seja aquilo que a gente acha péssimo, é Deus também. Deus está em tudo. Porque se não fosse assim, se diabo fosse uma coisa separada de Deus, então falar que Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, não tem sentido. Se ele é onipotente, então o diabo é dele também. Então esse é o lado. Então essa fraternidade, sim, ela tem a razão de ser, só que os membros dessa fraternidade, eles não têm dessa noção desse trabalho altruísta que eles estão fazendo de uma forma inconsciente. Tá? Eles fazem o mal pelo mal. Então são seres que estão arcando com um karma muito ruim e a tendência é ficar cada vez mais difícil as coisas para esses seres. Mas Deus aproveita esse lado negativo para que a coisa realmente siga em frente dentro do processo todo. Pois não, Renato? Uma coisa que eu não entendo aí, nessa questão de fraternidade das trevas, é como pode haver mestres. Por exemplo, na fraternidade branca, vamos pegar, Jesus. Você tem o Jesus histórico, aí ele entrou em contato com o Espírito, o Cristo. Grande passo evolutivo. Mas certo. No caso dessa fraternidade das trevas... No próprio exemplo que você deu, não se fala no Cristo e no Anticristo? Sim, mas como que o cara vai chegar até lá, até o próprio Espírito, para um caminho diferente? Não vai chegar no plano... Ele não chega no Espírito. Toda essa fraternidade, nós falamos nos parágrafos anteriores, eles vão no máximo até o plano da mente. Então como que ele é um mestre? É isso que eu não consigo... É um nome que deu, não é mestre. Não é mestre. Na realidade é um mestre azarão aí, não é mestre, é um cara que tem poderes. Ele tem poderes. Mas não que seja um mestre que está voltando para Deus. Não, absolutamente. Ele tem que abandonar esse caminho para voltar para Deus. Tá? O único caminho de voltar para Deus é pela fraternidade branca. Ou através de si próprio. Tá? Nunca pelo caminho de ocasionar dificuldades. Mas esses caras são mantidos. Então é dito que, por exemplo, tem um dos grandes mestres da grande fraternidade branca, que é conhecido como Mahashohan. Se der tempo eu vou falar sobre ele aqui. Existe um Mahashohan dentro da fraternidade branca, existe um outro que tem poderes similares ao do Mahashohan e está do lado da esquerda. Então é nesse sentido, mas não que ele seja um mestre, ele tem poderes. Tá? Então esse é o lado. Então, nós seguimos aqui no nosso caso, tá? Nós seguimos os mestres que sabem mais da vontade do Logos, que os mestres da fraternidade branca, eles estão conectados com o Logos, que é o criador do sistema solar. Então é a via de voltar para Deus é através da fraternidade branca.
Mas nós estamos falando isso aqui dos poderes das trevas, é porque quem está realmente começando esse caminho do discipulado vai ser tentado por essa turminha aí, tá? Então, esses seres se opõem e tentam obter recrutas, tá? E se nós estamos progredindo, somos as pessoas que eles querem, porque nós estamos progredindo, então você é uma mão de obra excelente para eles, então estão tentando a gente. E eles tentam intensificar a separatividade em nós, despertar vaidade, despertar o egoísmo, riqueza. Ele bota essas coisas. Como é que eles botam essas coisas? Através de pensamento, através de desejos que começam a entrar em nós e nós entramos em sintonias com ele. Então a gente tem que ficar atento, ficar muito atento para ver qual que é o objetivo. Se o objetivo é de voltar para Deus, vá em frente. Se o objetivo é permanecer no mundo, fique atento. Fique atento. Tá? Então, quanto mais a gente avança, melhor presa a gente é para esses caras, tá? Irmãos das sombras. Tá? Então, nossa força contra eles é a união com os nossos mestres. Então, você vai estar sujeito a isso, vai estar sujeito. Mas se você mantém o teu pensamento em Deus, no mestre, que você é discípulo, se você mantém firmemente a consciência no mestre, essas coisas simplesmente não pegam absolutamente. É que nem macumba. Macumba pega alguns caras que têm mente fraca. Quem tem a mente forte não pega de jeito nenhum. Então, a nossa defesa é a conexão com Deus, é a conexão com os mestres, é a que nos defende de tudo isso aí. Tá? Então, enquanto o mestre se serve do discípulo, que é um aprendiz, ele começa a preparar o discípulo para apresentar o discípulo à fraternidade branca. Então, o mestre ainda, ele aceita discípulo. Ele está preparando o discípulo para levar o discípulo em corpo astral, depois para apresentar a ele a hierarquia da grande fraternidade branca. Quando o discípulo for apresentado à grande fraternidade branca, essa é a primeira das iniciações. A primeira iniciação é quando ele é apresentado à fraternidade branca. Então a iniciação normalmente é conferida por um membro designada pela fraternidade em nome do iniciador único. Então, dentro da grande fraternidade existe o maioral de todas elas. O nome dele é Sanat Kumara, ele é conhecido também como o Senhor do Mundo. Esse é o iniciador que, através de um cetro, ele vai lá e dá uma iniciação, não no corpo físico. Lá nos planos superiores, ele recebe uma iniciação quando ele é apresentado à grande fraternidade. Às vezes é o próprio grande, ele mesmo, que faz isso, mas às vezes ele designa um outro ser também para dar essa iniciação. Então o mestre considera que o discípulo está preparado para a primeira iniciação, o mestre comunica à fraternidade branca e depois que a fraternidade aceitar, ele vai apresentar o discípulo à grande fraternidade branca. Tá? Cada planeta tem um logo solar, tem um representante. Cada planeta tem um representante do logo solar. Nós somos no planeta Terra. Então existe um que é chamado Logoi. Então o Logoi do planeta Terra é o representante do Criador do sistema como um todo. Então nós temos aqui, cada planeta, o logo solar, tem representante. É como se fosse um vice-rei. Então na Terra, esse grande oficial, o nome dele é o Senhor do Mundo. Então o Senhor do Mundo é esse cara que realmente dá as devidas iniciações naqueles que estão no caminho para sair do mundo. Nós só saímos do mundo depois que a gente vencer a evolução humana. Então, para vencer a evolução humana, nós passamos por esse Senhor do Mundo, que é o chefe da fraternidade. Ele é o iniciador único e ele é conhecido também como Sanat Kumara. Na Igreja Católica, no cristianismo, ele é conhecido como Melquisedeque, é o mesmo ser. Então, o Senhor do Mundo tem a faculdade de delegar autoridade a um adepto para a primeira e segunda iniciações. A terceira, a quarta e quinta, quem dá é o próprio Senhor do Mundo. Tá? Então, a fraternidade. Quando você tem a primeira iniciação, então você passa a fazer parte dessa secreta organização do mundo, que é conhecida como a Grande Fraternidade Branca. Então, quando você passa a fazer parte dessa grande fraternidade, isso aqui é como se fosse um novo nascimento, que você amplia a tua consciência até a consciência da fraternidade. Então, você se torna um ser muito mais completo do que tu és.
Se o iniciado tem confiança no mestre e na fraternidade, as coisas passam a lhe ser possíveis. E ele pode ir pelo mundo como um verdadeiro anjo de luz. Ou seja, o cara está no começo, não é mestre, está na primeira iniciação e já pode fazer um bom trabalho dentro do mundo. Porque você tem a bênção do mestre e tem a bênção da fraternidade para fazer o teu trabalho. A gente pode citar alguns exemplos disso aqui. Quem fundou a Sociedade Teosófica, Helena Blavatsky, ela não é mestre, ela era discípula. Ela estava nessa fase. E veja o trabalho que a Blavatsky fez em trazer esse conhecimento para cá, porque ela com certeza já estava nesse caminho do discipulado e recebeu essa oportunidade de fazer esse trabalho magnífico que ela fez. Tá? Acontecem fracassos, tá? Nem todos os membros da fraternidade são super-homens. Super-homens é o adepto, aquele que chegou na 5ª iniciação. Então, se na fraternidade só tivesse adepto, então não tem fracasso. Mas lá não. Tem 5ª iniciação, tem de 4ª, tem de 3ª, tem de 2ª, tem de 1ª e tem discípulos. Então está sujeito a fracassos. Às vezes acontecem fracassos. Ou seja, um mestre escolhe um determinado discípulo, esse discípulo começa o processo da evolução e de repente ele cai dentro desse processo todinho. É dito que normalmente a maior parte das quedas se dá devido à vaidade e ao orgulho. A pessoa começa a se achar muito poderosa, muito melhor do que os outros, pronto. Achou isso, caiu. Tá? Então grandes almas recuam nesse processo todinho, incapaz de suportar a responsabilidade, que à medida que você vai tendo poderes, você assume também responsabilidades para fazer o teu trabalho, tá? E atingir o adeptado, só quando atingir o adeptado 5ª iniciação, então na 5ª iniciação, aí sim temos perfeita segurança, daqui para frente não há mais retorno, e as reencarnações compulsórias na 5ª iniciação se acaba, mas até lá estamos sujeitos sim a algumas quedas. Então aquela frase que fala na Bíblia, que se está salvo para sempre, que é conferida na 1ª iniciação, só é verdade na 5ª iniciação. Tá? Até então, estamos sujeitos à queda. Tá? Isso aqui vai acontecer, salvo para sempre, aqui no final da nossa evolução humana, que é o final da nossa 4ª cadeia. Cadeias e rondas vão ser as 3 últimas aulas desse curso. Tem mais uma semana que vem, depois vamos começar em cadeias e rondas. Então, nós vamos explicar quando acontecem realmente esse dia do juízo final, que acontece na metade da 5ª ronda. Nós estamos bem perto dela, tá? Bem perto. Tá? Então, até lá, a gente tem que estar salvo para sempre desse dia do juízo. Salvo para sempre é quem realmente venceu a 5ª iniciação. Quem não venceu a 5ª iniciação até o momento do juízo final, na próxima cadeia que vai acontecer, vai continuar obrigatoriamente estando reencarnando como ser humano. Tá? Então o juízo final não é uma condenação eterna, mas é por um período de tempo para que numa próxima cadeia, quem não foi aprovado possa continuar a evolução. Então o trabalho de conseguir isso é fruto de cada um de nós em sermos merecedores daquilo que nós estamos procurando fazer. Tá? Seria os exilados de Capela? Aconteceu lá em Capela, que Capela é um planeta de Sírios. Então aconteceu um sistema parecido com esse de juízo final lá, e aqueles seres que lá não venceram a evolução deles, tiveram a oportunidade de continuar a evolução dele aqui no nosso sistema, que era um sistema mais perto da capacidade que eles estavam naquele momento. É algo parecido com isso, tá? Então existem esses juízos finais em todos os planetas, em todos os sistemas solares, acontece. Tá? No nosso caso aqui, como nós estamos na 4ª cadeia, vamos passar para a 5ª cadeia, então as pessoas que não forem aprovadas na 4ª cadeia, ainda vai ter a 5ª no nosso próprio sistema solar para continuar. É que em Capela já não tinha mais cadeias para fazer, já era o final da evolução deles mesmo. Então, exilados de Capela, pelo que eu li na literatura espírita, são esses seres que realmente foram expulsos de lá. Uma parte deles já voltaram, continuaram a vida aqui no planeta Terra, e nessa vida aqui eles completaram a evolução deles, já voltaram para o plano deles lá e etc. E outros continuam aqui ajudando.
tá? Dentro do trabalho. Mas é isso aí. Então, a quinta iniciação é a iniciação que garante que você venceu a evolução humana. Então, antes da quinta iniciação, nós não estamos perfeitamente seguros. Tá? Então, começa um relacionamento de pai e filho, entre o mestre e o discípulo. Tá? Então, quando você saiu da etapa de provação e entrou numa etapa que é chamada de filho do mestre, ainda antes de ter a primeira iniciação. Então, você está muito ligado ao mestre. Tá? Então, o laço que existe entre o mestre e o discípulo é como se o corpo causal fosse assimilado pelo mestre, e o mestre não pode mais estender um véu que separe do discípulo. Até na fase de provação, quando o discípulo está totalmente conturbado, o mestre chega lá e coloca um véu sobre ele e não permite que o distúrbio do discípulo atinja o mestre. Mas quando ele aceita ele como sendo um filho do mestre, então quando você tem distúrbios daqui para frente, não tem mais essa possibilidade, e aí veio o grande sacrifício do mestre. Porque tudo que o discípulo está passando, as auras estão tão ligadas que interferem na aura do mestre. Tá? Então ele não pode mais acender esse véu. Então o mestre se coloca à mercê do discípulo. Então o mestre aceitar discípulo, ele está se colocando no auto-sacrifício, em aceitar e está sujeito realmente a uma queda do discípulo e atrapalhar todo o trabalho daquele mestre de sabedoria. Tá? Então o mestre está colocando o superior na mão do inferior, ele coloca, vamos dizer, a integridade dele próprio na mão de um determinado discípulo, vê o trabalho de amor para aceitar realmente discípulo. É como a gente aceitar filhos. Quando você casa e tem filhos, você aceita aquela criança como teu filho, você tem que cuidar dela de todas as formas possíveis. E aquele filho, ele tem momentos de dificuldade, de estresse, de, sei lá, série de problemas que interferem no pai, interferem na mãe. Então, pai e mãe aceitar um filho gera uma série de consequências para o pai e para a mãe. Então, o mestre aceitar um discípulo é algo parecido, pode gerar dificuldades para o mestre. Tá? Então, o discípulo aceito, ele tem o direito e tem o dever de abençoar em nome do mestre. Então, quem realmente é discípulo de um determinado mestre, ele pode dar a bênção em nome do mestre. Tá? Mas o filho do mestre já é incapaz de infundir uma paz maior do que sua íntima presença. Por quê? Porque ele está tão ligado com a consciência do mestre que ele vai aumentando o poder dele. Ele vai cada vez mais se fundindo com a consciência do mestre e vai tendo capacidades de fazer um trabalho maior. E a oportunidade atual, que a gente está lembrando aqui agora, é que esse momento que a gente vive, o rápido progresso é possível. Então, esse caminho das iniciações aqui, ele é muito possível agora, desde que a gente realmente esteja disposto a encarar com seriedade todo esse trabalho. Então, quem está disposto a fazer isso, então entra nessa senda, é automático entrar. Não precisa pedir para o mestre que eu quero entrar no caminho do discipulado. É ensinado, o Lyd Bitter tinha uma clara evidência muito desenvolvida, um mestre levou ele até os planos mais altos e mostrou para ele, olha, quando alguém quer entrar nesse caminho, acende uma luzinha no coração do cara, daqui a gente percebe quem está preparado e quem não está preparado para entrar nesse caminho. Então a gente percebe quem precisa, quem está pronto, aquele ditado, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, é nesse sentido, a gente acende uma luz em nós. E essa luz acesa em nós é que ele percebe e começa realmente a dar oportunidade de trabalho cada vez mais avançada. Então a iniciação é sempre do ego maiúsculo, é a alma, nunca é da personalidade, tá? A idade do corpo físico não tem nada a ver com isso. Pode ter criancinha reencarnada aqui que já teve iniciações. Então a iniciação é da alma. A iniciação não é da personalidade. É onde eu estou sempre insistindo aqui. Não que eu seja contra a maçonaria, Rosa Cruz, nada disso. Muito pelo contrário. Eu sou favorável a todos eles. Mas a iniciação no plano físico, ela tem um valor simbólico. A iniciação real é no plano da alma. É lá que a gente tem que fazer. Então, tem que suscitar o pensamento, o que eu vou fazer para melhor me preparar para a obra do mestre? Então, você começa a
quando você sustenta esse tipo de pensamento aqui, você começa a estudar, você começa a ser mais devoto, você começa a trabalhar mais em prol de uma determinada causa, quando você tem isso aí para ser o melhor canal para difusão de todas as energias. Que os mestres, eles trabalham no plano causal e no plano búdico e no plano átmico, lá. Então eles trabalham na coletividade. Para trabalhar no indivíduo, o mestre não trabalha no indivíduo, mas os discípulos que estão aqui podem trabalhar no indivíduo. Desde que o discípulo esteja ligado com o mestre, ele tem uma oportunidade de fazer um determinado trabalho em nome do mestre, ajudando as pessoas. Então a gente tem que ter esse tipo de pensamento sempre. Tá? A gente sabe que a fraternidade poderá servir de um discípulo num determinado momento. Tá? E o discípulo nem percebe isso na consciência física. Às vezes a gente entra num determinado trabalho sem perceber na consciência física, mas a nossa alma já percebeu isso, e a gente faz certos trabalhos aqui em nome do mestre sem a percepção de que nós o estamos fazendo. Então quem é iniciado, quem não é iniciado, não temos a menor ideia, não dá para julgar, porque para saber se um cara é iniciado ou não, só olhando o corpo causal dele, tá? Então é isso aqui. Então vamos entender esse lado e vamos ver que pode ser que cada um de nós já tenha feito algum trabalho nesse sentido e é só dar continuidade, tá? E vamos olhar para um outro lado também. Se não fizemos, então está na hora de fazer, está na hora de começar também, tá? Então comunicação com a personalidade, tá? Ela faz parte do ego, mas a gente esquece que a personalidade faz parte do ego, tá? Então, nas aulas iniciais do curso de Teosofia, nós mostramos lá aquele cordão antacarana, unindo todos os veículos, né? Então tem uma linha, e essa antacarana, né, a gente não se esforça para utilizar ela, a gente não pensa no nosso mestre, a gente não pensa em Deus, a gente não pensa no nosso Cristo interior, porque tudo isso é para ligar com o mestre. Eu estou apontando para cima, mas na realidade é aqui dentro, tá? O antacarana é para dentro, tá? É aqui dentro que está o Espírito, é aqui que estão os mestres. Então a gente aprendeu a usar esse canal de comunicação e cada vez mais entrar em contato com todo esse poder que está dentro de nós. Então a gente precisa ampliar essa comunicação para que a alma possa se manifestar em nós. Então nós, como personalidade, quando nós fazemos práticas de meditação, quando a gente entra em contato, tenta entrar em contato com Deus dentro de nós, nós estamos procurando um mestre. Então é aqui que nós vamos fazer esse trabalho. Então isso aqui é exercício de cada dia que cada um de nós pode fazer. E o ego, por sua vez, ele está seguindo esse antacarana cada vez mais para dentro. O ego é a alma. Seguindo na sequência, chega na mônada. Então a gente vai, através desse processo de interiorização, o céu é o limite. O céu é o limite através dessas iniciações todas, tá? Então, para a personalidade, a evolução é expressar o ego. Então nós temos que aqui expressar a nossa alma, expressar o nosso ego, o ego espiritual. E essa é a evolução. O ego, para a alma que está lá no plano causal, evolução é em expressar a mônada. Enquanto nós queremos expressar a alma quer expressar a mônada. Chegar na mônada, a mônada quer expressar o logo solar. Aí vai ter um infinito. Então esse caminho evolutivo ele não vai acabar nunca. Nunca. Sempre vai crescer. Então a gente pensa que o ego só evolui através da personalidade. Não é verdade. A personalidade é uma das formas da evolução do ego. O ego tem a evolução no próprio plano dele. Tá? Lá ele tem. Quando nós estamos mortos, significa que a alma não tem veículo. Então, enquanto nós estamos mortos aqui, o corpo físico não existe mais, a alma tem vida plena lá no plano da alma. Então ela tem a evolução dela lá. Então a evolução do ego através da personalidade é naquilo que é tangente ao plano físico. Então esse é o trabalho de nós somos extensões da alma. E em sendo extensões da alma, para quem que nós temos que trabalhar? Para a alma, e não para a personalidade. Embora a gente tem que trabalhar para os dois, né? Que afinal, um confortozinho não faz mal a ninguém aqui também, tá? Mas esse é o lado que a gente tem que ver. E qual que é o interesse do ego na personalidade, tá? O ego tem muita atividade lá no plano dele, mesmo com nós agora aqui encarnados. Ele tem muita atividade lá. E para ele manter
a personalidade viva, e dá um trabalho danado para ele manter a personalidade viva. Que quando o ego se retira da personalidade, é aquilo que a gente chama de morte. Então há morte, e a gente morre todo dia. A gente morre todo dia quando a gente dorme. Então quando a gente dorme, o ego se livrou do veículo físico, ele entrou num processo de adormecimento, e o ego é livre no plano dele, quando nós estamos dormindo, tá? Mas então o que acontece? O ego, ele às vezes tem pouco interesse pelo homem do mundo. Porque quando o homem do mundo está acordado, que é o período de vigília, o homem do mundo só interessa pelo mundo, ele não se liga na alma. Está ligado só naquilo que é concernente ao mundo. Raramente a gente volta a nossa atenção para o nosso ego. Então o ego também nos deixa para lá. Então ele passa uma vida, passa 2 vidas, passa 3 vidas, passam-se 700 vidas e nenhum progresso. Por quê? Na realidade não é só a alma que tem que ter o interesse em nós, é nós que temos que ter interesse nela, porque isso aqui é mão dupla, tá? Então a gente tem que ver isso aqui, tá? Quando ocorre alguma coisa digna de atenção, então ele se interessa pela personalidade. O que é digno de atenção? Um processo de meditação, quando você volta a atenção para ele, então o ego começa a te dar mais atenção. O ego alma, tá? Ele vai te dando mais atenção. E o ego com mônada é a mesma coisa. Então a evolução, a personalidade, normalmente ele retrata a evolução do ego. Personalidades que não têm nenhuma ligação com a alma, é porque o ego, a própria alma ainda está em estágio embrionário, ainda está num desenvolvimento ainda. Então quando a gente começa a se interessar por isso, é porque significa que a nossa alma também já está num processo de aprendizado já um pouco mais elevado também, tá? Então a gente queixa que o ego nos dá pouca atenção para nós. Agora a pergunta é, quanto de atenção nós damos a ele? Então, avaliar e ver isso aí. É uma via de mão dupla, né? Então quando a gente começa a dar mais atenção a ele, então vai acontecer, a evolução vai ser mais rápida, tá? Então é a transformação que acontece na personalidade quando o ego finalmente foca a atenção nela. Então a personalidade muda muito porque em o ego estando realmente ligado na personalidade, então o crescimento é muito mais rápido, tá? Quando a gente está habituado a se identificar com o ego, mais clara e sensatamente a gente encara a vida. Tá? A gente começa a ver as dificuldades da vida como sendo oportunidade de trabalho e não como sendo castigo. A gente começa a compreender essas coisas, tá? Então assim a gente põe os pés na senda, leva a primeira iniciação, quando o ego absorve a personalidade. Então na primeira iniciação, o ego absorve a personalidade. Então o ego passa a ter, vamos dizer, controle total sobre a personalidade. Ainda falta depois o ego se ligar com a mônada, que é o segundo trabalho dele. Mas na primeira iniciação, o ego absorve a personalidade. Então a personalidade passa a viver em função da alma e não em função de si própria, tá? Aí, essa foi a primeira iniciação. Então, o que acontece na segunda iniciação? Tá? Na segunda iniciação, tem 3 obstáculos que têm que ser removidos. Além de tudo isso que nós já fizemos, tem mais 3 obstáculos a serem removidos. Primeiro é a ilusão do eu. Eu como personalidade, eu existo, sou independente das coisas e estou separado. Tem que acabar com essa ilusão. E entender que existe uma unidade essencial de individualidade com o todo. Ou seja, eu sou o instrumento da alma. E a própria alma vai falar, eu sou o instrumento da mônada. A própria mônada, eu sou o instrumento do Logos. E assim vai. Então a gente começa a entender que nós fazemos parte de um todo. Então começa a acabar essa ilusão do eu, que o eu separado com a morte, ele simplesmente acabou. Morreu, gente. A personalidade acabou. O que tem é a alma, e a alma não é a personalidade. A alma já teve um monte de personalidades. Então, quando a gente morrer, todas as nossas características dessa encarnação são somadas às demais características que ele já teve de outras vidas. Então, a alma é muito mais do que a personalidade. Então, quando a gente pensa em reencarnação da personalidade, isso não existe. Simplesmente não existe. O que existe, a reencarnação, é de acordo com o ponto de vista da alma, tá?
Então tem que acabar com essa ilusão do eu e tem que acabar com dúvida ou incerteza. Porque a gente vem aqui, a gente faz curso, a gente lê livros, a gente vê um monte de gente falando, mas a gente tem sempre com o pé atrás, né? Será que é assim mesmo? Ou ninguém tem dúvida? Vamos olhar direitinho se a gente não está cheio de dúvidas ainda, tá? Então a gente tem que acabar com ela. Mas não é ter fé cega. É ter sim uma convicção no raciocínio, na lei do karma, na lei da reencarnação, na lei da evolução. Então, com tudo isso aqui, acabam com a tua dúvida e tua incerteza, e tu realmente acabou com a ilusão do eu, acabou com a dúvida ou incerteza, e a última é acabar com a superstição. Acabar com todas as superstições, todas as crenças irracionais, errôneas, ritos e cerimônias eternas são necessários para a purificação. Então a gente acha que esses ritos aí, cerimônias externas, então a gente acha que quem é maçom acha que é fundamental você ter esses ritos aí. Até uma determinada fase. Quando está chegando nessa fase aqui, você tem que abandonar tudo isso. Então você não precisa de nenhum rito, você não precisa de missa, você não precisa de trabalho nenhum. Você é autossuficiente, você é poder, você é Deus encarnado. Então você perde a superstição. Então você tem que buscar a libertação em nosso interior, acabar com esses métodos oferecidos pelas grandes religiões. Tudo isso aqui são meios auxiliares. Todos eles são ruins? Não são ruins não, gente, são bons. Mas essa iniciação que existe em todas essas escolas que mostram aí são boas até esse momento aqui. A partir desse momento você tem que abandonar tudo isso. Tá? Então a segunda iniciação, o discípulo que rompe esses 3 obstáculos aí, ele convence que nenhuma forma de religião é necessária para o homem. Nenhuma. Tem que acabar com o senso de religião, que religião não é espiritualidade. Religião é religião, espiritualidade é espiritualidade. Então tem que acabar. Quando a gente fala aqui tem que acabar com qualquer forma de religião, então, tem que acabar até com o que a gente aprende na sociedade teosófica. Tem que acabar com tudo isso. Porque enquanto você depende de alguma coisa de fora de você, você não é o ser que existe dentro de você. Quando você é o ser que está dentro de você, entre você e Deus não precisa de absolutamente ninguém. Então tu não precisa de religião absolutamente nenhuma mais. Tá? Então aqui é quando a gente está chegando na segunda iniciação. E para receber ela, o ego já aprendeu a andar, inclusive no plano mental. Que na primeira iniciação o ego já sabe andar muito no mundo astral. Tá? Ou seja, ele tem um veículo astral, durante o sonho, por exemplo, o ego pode utilizar o veículo astral para atividades no plano astral. Então isso ele aprendeu fortemente até a primeira iniciação. O ego ser capaz de utilizar prontamente o veículo da mente para atuar no plano da mente, que é o plano que está abaixo do causal, que é onde reside a alma efetivamente, então ele vai na segunda iniciação, ele já tem que ter aprendido. Então na primeira nós temos que aprender tudo sobre o plano astral e na segunda nós aprendemos tudo sobre o plano mental. Fala, Renato. A pessoa pode receber a iniciação quando está morta no plano físico, né? Você pode receber a iniciação? Pode, claro. Minha personalidade Claro. astral, Pode, claro que pode. Iniciar. Sim. Qualquer momento. A única realidade que existe é a realidade da alma. A personalidade dura 100 anos, 90 anos, 80 anos, é isso que usa. Então, no plano da alma, entre encarnações, você deve lembrar no curso, na aula do ciclo da vida e da morte, que a gente falou que pode passar até 2000 anos entre uma encarnação e outra. Isso que eu pensei, que você ficou um tempão lá, que eu acho que é mais fácil iniciar por lá, né? Não é. Por quê? E não é. O objetivo de tudo isso, da alma, e adquirir nessas iniciações, é dominar totalmente a personalidade. Você viu que na primeira a personalidade fica integrado na alma. Então, se ele, vamos dizer, trabalha muito lá no plano do ego, mas esquece o plano aqui, quando ele cria veículos aqui, o veículo não está bom para atender o que ele faz. Então ele tem que desenvolver no plano dele e tem que desenvolver nos planos inferiores também. Porque quando ele aprende a construir personalidades e mantém a personalidade sob controle da alma total, então aí sim ele está realmente preparado para essa iniciação. Enquanto, na primeira ainda, tá?
Enquanto ele ainda não domina totalmente a personalidade, ele não está preparado para receber nem a primeira iniciação. Então, para receber a primeira iniciação, o primeiro fato é o ego dominar realmente a personalidade. Então, ele não pode querer se desenvolver só no plano dele e negligenciar os planos inferiores. Ele tem que trabalhar os planos inferiores também. Percebeu a diferença? Por isso, tá? Então, é isso aqui. Na segunda iniciação, há um desenvolvimento muito forte do nosso veículo mental e pode já ter acontecido isso, a gente já ter recebido uma iniciação dessa, e o nosso corpo mental está realmente bem mais evoluído, mas só depois de alguns anos é que os efeitos dele se chegam no cérebro físico e começa a perceber as características de um iniciado reencarnado. Então, pode ser que alguém, estou dizendo que é ou não é, já pode ter recebido a primeira ou a segunda iniciação, está encarnado e nem sabe que recebeu essas iniciações ainda. Pode acontecer. Não vamos achar que algumas pessoas são e outras não são. A resposta é não sei. Tá? Então o mestre ensina o discípulo, veja só, nessa fase aqui da segunda iniciação, o discípulo a construir um corpo astral provisório. Então o discípulo já consegue fazer um corpo astral novo. Lembra que eu falei que o processo do nascimento é através de papai e mamãe? No nascimento cria um corpo mental, depois cria um corpo astral e depois nasce o corpo físico. Então até nascer um corpo astral, o próprio ego já é capaz de fazer isso sozinho, não precisa mais daqueles elementais fazer aquele processo. Daqui a pouco a gente vai ver que na quinta iniciação o mestre é capaz até de construir um novo corpo físico independente de papai e mamãe. Então é dentro dessa segunda iniciação que o discípulo já é capaz de construir um veículo astral. Pode ser que, quando estou falando, o discípulo, ele está no plano dele lá, evoluindo no plano dele, nem está encarnado, mas se ele quiser dar uma descida até o plano astral, ele consegue criar um veículo e descer. Então já aprendeu um pouco mais. Tá? Então o ponto que vem depois da segunda iniciação é o mais perigoso antes de chegar à quinta. Então é ali que fala, perto dessa segunda iniciação, que está a maior chance de um retrocesso. Tá? Infelizmente aconteceu, e eu vejo que a maior fase é orgulho e vaidade. Tá? Então sempre que se orgulhe com sua inteligência ou intuição, você já começa a ser muito inteligente, começa a ser diferente dos outros, você começa a ficar orgulhoso disso. Tá? E você tem que entender que na realidade não é a personalidade, isso é característica da alma. Então, enquanto você acha que é aqui, é que a personalidade realmente ainda não está integrada pela alma. Então, acontece o retrocesso. Tá? Iniciado, que está mais ou menos nesse período, ele precisa encarnar mais uma vez. Tá? Quem está na segunda iniciação tem que encarnar mais uma vez, antes da iniciação de Arhat, que é a quarta. Tá? Então, vai ter que encarnar mais uma vez para ter a terceira iniciação. Se desenvolvem as faculdades psíquicas, que vão ajudar o discípulo na tarefa dele. Então já começa a receber alguns poderes também. Aí chega a terceira. Então, como falando, na segunda foi o desenvolvimento do corpo mental. A primeira foi do corpo astral e a fusão da personalidade com a alma. Tá? Na terceira, já é o desenvolvimento do próprio veículo causal, que é o principal veículo da alma. Tá? É o veículo mais inferior da alma. Tá? Então o ego se põe em contato com a mônada, tá? E acontece aquilo que é chamado de transfiguração. No cristianismo chama de transfiguração. Então o ego, ele entra em contato muito forte com a mônada, porque, vamos dizer, para baixo dele está tudo preparado, plano astral e plano da mente, e o ego e a personalidade viram uma coisa só. Então agora está na hora dele conectar para cima. Tá? Então ele se põe em contato mais íntimo com a mônada, é quando começa a terceira iniciação. Então nessa fase aqui, o discípulo, tá, ele é levado até o Sanat Kumara, que é o rei espiritual do mundo, chefe da hierarquia oculta, e é ele que confere pessoalmente essa iniciação, ou então por um dos três que vieram com ele, o Sanat Kumara. Vamos falar isso aqui nas próximas aulas. Ele é um ser que não é da evolução do nosso sistema solar, ele veio de um outro sistema, ele veio do sistema de Vênus,
O sistema de Vênus está acima do nosso e ele veio para cá justamente para acelerar o desenvolvimento da nossa humanidade. Então ele trouxe com ele 3 senhores lá de Vênus também. Então essa terceira iniciação é concedida diretamente pelo Sanat Kumara ou um desses 6 senhores, são chamados senhores da chama. Tá? Então o discípulo tem que perder o apego ao gozo do amor terreno, veja só, apego ao gozo do amor terreno. Amor terreno, amor por mãe, por filho, por pai, por esposa. Então tem que perder inclusive esse apego. Inclusive esse tem que perder. E tem que se libertar de qualquer possibilidade de ira, de ódio. Não pode ter mais esse tipo de coisa. Se libertar do gozo dessa sensação aqui não significa que você tem que abandonar o teu pai, tua mãe, tua esposa. Não, não é nada disso. Você tem que entender que eles são divinos também e que tem uma alma dentro deles que você vai cooperar da melhor forma possível, mas você não tem mais aquele amor carnal. O amor deixa de ser um amor carnal e passa a ser um amor muito mais espiritual. Tá? Quando está dormindo, na terceira iniciação, ele já chega, quando ele dorme, em vez de voltar para o plano astral e para o plano mental, ele já retorna até o plano búdico, que é acima do plano da mente. Essa é a característica do terceiro iniciado. Tá? Aí vamos chegar na quarta das iniciações. Na primeira, segunda e terceira, desenvolveu aquilo que foi chamado de consciência búdica, que é a consciência intuicional. Ali está desenvolvendo. Na quarta, ele não está mais desenvolvendo, ele está dentro do plano búdico com todas as faculdades do plano búdico. Então, um cara que vive num plano acima do plano da mente, ele já vive no plano da intuição. Tá? E dali em diante, ele começa a ascender firmemente para entrar no plano acima do plano búdico, que é o plano nirvânico. O plano nirvânico é onde o ego humano tem o seu ser. Quando a gente fala na alma, a gente fala em Atma, Buddhi e Manas. Manas é a alma, Buddhi é a intuição e Atma é o aspecto vontade. Então a nossa alma, assim como a personalidade tem 3 veículos, físico, astral e mental, a alma tem causal, búdico e átmico. Então o átmico é a realidade. Tá? Então ali onde o ego humano tem o seu ser real, que é o Atma, isso acontece na quarta iniciação, que nós vamos ter realmente o Atma agora é presente fortemente nas nossas vidas. Tá? Ali, e dali em diante ocupa-se em ascender firmemente pelos 5 subplanos inferiores do plano nirvânico. Uhum. Esses 5 subplanos inferiores do plano nirvânico é aquilo que o senhor explicou que cada plano tem 7 subplanos? É a mesma coisa. Mesmo que o Nirvana também tem 7 subplanos. Até o mais alto de todos eles, né? Então, o mais alto de todos eles, que do plano nirvânico, quem está lá é a mônada propriamente. Já não é nem Atma, Buddhi, Manas. Já é a mônada mesma. Tá? Mas abaixo nesses 5 planos inferiores do nirvânico, quem está presente ali é o Atma e não a mônada. E o Atma é veículo da mônada. Percebeu? Certo. Então, é isso que nós estamos falando aqui. Cada tá? deles tem 7 Todo plano tem 7 subplanos, inclusive o plano nirvânico. Até o plano monádico também tem 7 subdivisões. Todos os planos têm 7 subdivisões. Tá? Então, esse período de tempo aqui entre a quarta e a quinta iniciação, ele não é muito longo não. Tá? Quando você entrou na primeira iniciação, segunda, terceira, quarta, quinta, sempre que a gente falou que tem 2000 anos entre uma encarnação e outra, quem entra no caminho, essas últimas encarnações, são todas uma depois da outra. Não tem esse tempo no Devachan, não existe mais esse mundo do céu. Todas as encarnações são subsequentes. Então é rápido. Quem entrou no caminho, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta iniciação, é dito que em média 7 vidas resolve todo esse processo e é uma depois da outra. Tá? Então, quarta iniciação é chamada de Arhat, o capaz, o benemérito, o venerável, o perfeito. Tá? O homem será deixado inteiramente só. Então, na quarta iniciação é dito que essa é a pior das experiências. Quando o ser, ele fica totalmente só porque para baixo dele não existe nada e para cima dele também não existe nada. Ele é deixado totalmente sozinho no plano físico e depois no espaço. E ele se sente só, isolado da vida, isolado inclusive do Logos, que é o Deus criador de todos nós.
Aqui, quem lê aquele poema do São João da Cruz, A Noite Escura da Alma, é um processozinho do que acontece com essa evolução. A gente tem medo de ficar sozinho, então essa experiência de ficar sozinho, é dito que ela é muito rápida e ao mesmo tempo, para a consciência do ser que está nessa experiência, é um período de tempo interminável, quando você fica efetivamente sozinho, absolutamente sozinho, quando acontece nessa quarta iniciação. Tá? Uma sensação de abandono. Uma sensação de abandono. Total, que é Deus te abandonou, que você, sensação total. É aquela sensação onde você vai ter que mostrar para você que você realmente é autossuficiente, não depende de absolutamente de nada. Tá? É dito que muitos sucumbem, né, quando chegou nessa fase aqui, ó, e quando sucumbe, você vê, chegou praticamente na quarta, faltava só uma. Tem que começar todo o processo de iniciação outra vez. Tá? Daqui em diante, a consciência do Arhat, quando está no corpo físico, a consciência, então, quando dorme, né? A consciência no corpo físico já é a consciência búdica. Aliás, quando está dormindo, ele entra no nirvânico, inclusive. Tá? Então, em vez de dormir e ficar no plano astral, no plano mental, no plano búdico, não, você vai lá para cima. Então, você está perdendo realmente todos os vínculos com os planos abaixo de si. A gente vai ver que na quinta iniciação, não existe mais nada abaixo do plano átmico, que é o plano nirvânico. Então é lá que existe realmente os mestres de sabedoria, eles estão no plano nirvânico, não tem nada abaixo dele. Então por isso que a gente fala, quando a gente reza para os mestres virem aqui nos ajudar, eles estão lá no plano nirvânico, não tem como vir até aqui. Quem pode vir é um discípulo, tá? Então o ingresso, quando a gente entra no nirvânico aqui, ó, tá? Eles dizem que é estonteante, mesmo para quem tem a beleza do plano búdico, quando chega no nirvânico, falam que não tem palavras para explicar como é que é esse tipo de coisa. Nenhum explica, o Buda não explica, nenhum mestre realmente explica. Fala que é isso aí, que é estonteante, não tem palavras para explicar. Então tem que realmente mergulhar lá para ver como é que é. Então tem gente que acha que nirvana é aniquilamento. Ou seja, você chegou no nirvana, a personalidade não mais existe, você se integra com Deus e você deixa de existir como ser separado, entre aspas, deixa de existir. Embora você nunca existiu, mas esse é um medo. Então tem muita gente que realmente acha isso aqui. E esse é o argumento que os irmãos das trevas usam para nos enganar. Que você quer voltar para o nirvana? Nirvana é aniquilamento, tu vai chegar lá, você deixa de existir, acabou, não tem mais nada. Mas na realidade não é isso, tá? Porque não há no homem, né, a única coisa aniquilada como homem, porque não há mais o homem, existe Deus no homem. A consciência não é aniquilada, absolutamente ela não é aniquilada. O iniciado que atinge essa fase aqui, ela perde o sentimento da individualidade, a memória é contínua, porque a nossa memória não é contínua. Hoje, eu sei da minha vida, eu sei de Osmir, eu não sei das minhas existências anteriores, não sei dos meus veículos superiores, porque a consciência não é contínua. A cada nova encarnação há um esquecimento de tudo que aconteceu para trás. Agora, quem chegou nessa iniciação aqui, você tem uma memória contínua. Então não existe mais encarnação, não existe mais nada, porque você simplesmente é contínuo. Então, para a gente entender esse negócio de aniquilação aqui que dizem, a comparação para isso é aquela historinha que os Upanishads contam do rio e do oceano. O rio está caminhando, quando ele vai mergulhar no oceano, o rio deixa de existir. Não tem mais rio, ele virou oceano. Mas ele virou oceano, ele é muito maior do que ele era antes. Não é que ele foi aniquilado, ele simplesmente cresceu a consciência. Então você é uma consciência muito maior, você tem a consciência do oceano inteiro. E antes você só tinha consciência do rio. Então esse é o aniquilamento que se fala, você amplia a tua consciência, mas você mantém a tua consciência. Tá? Porque o que acontece quando o rio chega no oceano? O que o rio era antes de ser rio? O rio, antes de ser rio, ele era oceano. Por que ele era oceano? Ele era. Aí veio o aquecimento, a água evapora, a água evaporando vira nuvem,
A nuvem se desloca até uma determinada cordilheira, chove lá em cima, nasce o rio. Então, na realidade, o rio, quando está voltando para ser mar, o rio é o estado estranho nesse período todinho. O estado natural é o estado do mar. Então, quando você volta para o mar, você volta a ser aquilo que você é. Quando você estava como rio, você estava limitado. Então, quando nós entramos no Nirvana, nós voltamos a ser aquilo que nós somos. E não, quando nós somos encarnados, nós somos limitados, nós somos um rio. Então, o rio entrar no oceano é a figura, então, de que o rio volta a ser aquilo que ele era originalmente, antes de ter evaporado e tido uma experiência como rio. Então, a personalidade é a mesma coisa. A personalidade, quando mergulha no Nirvana, ela volta a ser aquilo que ela é. Toda essa experiência que ela passou por todas as iniciações, por todas as vidas que aconteceram, essa personalidade ela está limitada. Então, quando ela volta realmente para o plano Nirvana, ela perdeu as limitações. Então, não há aniquilação. Você simplesmente volta a ser o que você era. Então, essa é a melhor expressão que eu consigo achar nos Upanishads para tentar achar uma explicação de que por que Nirvana não é aniquilamento. Nirvana é você voltar a ser aquilo que tu é. E nós esquecemos que nós somos, estamos tão ligados com a nossa limitação e continua seguindo nessa limitação de vida que nós temos aqui. Tá? Então o Arhat, nessa quarta iniciação, ele tem que vencer também algumas outras coisas também. Ele tem que acabar com o desejo de beleza e de forma ou de existência física. Tu não tem mais. Não é que não existe beleza, você não tem desejo de ser belo, você não tem desejo de ter experiência física mais, porque você está consciente de que você realmente é um espírito e que a existência física é só limitação. Então, para que você quer ter um desejo de uma encarnação física se essa encarnação só te limita? Então, tem que acabar com o desejo. Você tem que acabar com o desejo de vida, inclusive sem forma. O que é vida sem forma? É a vida da alma, é a vida no plano causal, uma vida sem forma, uma vida no plano búdico. Então, até isso tem que perder, tem que acabar com todo o orgulho, ver a grandeza de você chegado nessa fase todinha. Você não pode ter orgulho disso, não pode ter agitação, irritabilidade, não pode se perturbar com nada, tem que ser sereno. Então são características adicionais. Você vê que em cada iniciação vai exigindo algumas características a mais até o cara realmente vencer a quarta das iniciações. Aí vou chegar na quinta iniciação, que eu falei, são 5 obrigatórias. Então, na quinta iniciação, quem recebe ela é aquele cara que realmente não precisa encarnar mais. Vai ficar do Nirvana para cima e não tem que voltar mais nesse mundo das limitações, que é o mundo que nós vivemos. Então, essa é a quinta iniciação. Quem chegou lá, esse é aquela frase de que está salvo para sempre. Então, estar salvo para sempre, do juízo final, que nós explicamos já há algum tempo atrás, tá? Essa é a quinta iniciação. Tá? O candidato que está chegando nela realizou o propósito daquilo que fez como homem. Ele se torna o Azeka, ele se torna um super-homem. Ele não tem mais nada a aprender nesses 5 planos inferiores. Plano físico, plano astral, plano da mente, plano búdico, aí chegou no plano átmico. Ele não tem mais nada que aprender. Então não precisa voltar mais aqui. É que nem alguém que sai daqui e vai lá para o Marrocos, lá, fazer um estágio lá para aprender alguma coisa. Aprendeu, volta para casa. Então, a alma foi isso. Ela entrou no ciclo das reencarnações para aprender. Agora, aprendeu tudo, para que voltar para cá, se aqui é limitação? Então, é melhor você ficar no plano de Deus, viver na casa de Deus, viver nos planos superiores, nos planos espirituais. Então, essa é a quinta iniciação. Não tem mais nada que aprender. Tá? A vontade desse ser que está na quinta iniciação, a vontade dele se unificou com a vontade universal. Então a vontade de Deus é a vontade desse ser. Ele é um perfeito instrumento de Deus. Tá? Permanece para sempre no Nirvana, mesmo quando tem consciência física. Ou seja, encarnado, um ser desse nível está encarnado,
ele está com a consciência no nirvana. Esse é um exemplo de um Buda, quando encarna aqui, ou um Cristo quando encarna aqui, ele tem a consciência dele encarnado, a consciência dele está lá e ele sabe que ele é de lá. E que ele estar aqui como veículo no plano material é simplesmente um acidente, porque veio fazer alguma coisa que ele tinha que fazer, tá? Então é isso que acontece. Se ele escolhe permanecer na Terra, no corpo físico, né? Quando ele está fora do corpo, ele vai para o plano, sai inclusive do plano nirvânico e chega inclusive no plano monádico, que é o plano da mônada, onde você é espírito puro, saiu do mundo manifestado e está de volta totalmente ao mundo espiritual. Exemplo de seres como esse aqui, como eu disse, é Buda, é Cristo, é Krishna, são esses caras que estão nesse grau evolutivo ou até maior, porque o Buda já está na 8ª iniciação e não na 5ª, o Cristo está na 7ª iniciação e não na 5ª, já estão acima delas, os Chohans estão na 6ª e vai por aí afora, tá? Então o adepto, 5ª iniciação, ele vive na parte inferior do plano nirvânico. E ele lá, ele se unifica com o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o terceiro Logos. É Brahma, Vishnu, Shiva. Ou Shiva, Vishnu, Brahma. Então esse ser que chegou na 5ª iniciação, a consciência dele chega até a consciência do terceiro Logos. Então ele tem consciência realmente divina. Simplesmente divina, tá? Tá lá. É em decorrência dessa unificação que o adepto é o único que pode aceitar discípulo, porque ele, como já está ligado com a consciência do Logos, então ele pode aceitar discípulo e não tem mais possibilidade de instruir um discípulo de forma errada. Ele já é o próprio Espírito Santo, ele já é o próprio Logos, ele está unificado com a consciência do Logos. Então é dito que é na 5ª iniciação onde pode-se aceitar discípulo, e é dito também que é ser que pode ensinar isso tudo que aqui que eu estou dando uma de besta aqui de falar dessas coisas. Quem pode fazer isso aqui é cara que já tem essa 5ª iniciação, que ele não pode mais, não tem risco de falar coisas erradas, tá? Então tudo que nós estamos falando, que a gente aprende nos livros aqui, existe risco de a gente estar fazendo alguma coisa errada. Mas esse tipo de ser que está na 5ª iniciação, ele tem a consciência do Logos. Então ele pode aceitar discípulos, ele pode instruir, que não existe nenhuma possibilidade de erro. Acima da iniciação de adepto, aí vem outra iniciação, que é chamada de Chohan, tá? E outras além disso, tá? Mas poucos homens podem penetrar e poucos conhecem quais são essas iniciações depois dessa 5ª iniciação, tá? Então, quando a gente chegou nessa 5ª iniciação, lembra que eu falei que alguns voltam para Deus e que alguns ficam aqui, que é o caso do Buda, o caso do Cristo, que ficaram aqui, é que abrem-se alguns caminhos dentro desse plano de evolução, tá? Abrem-se 7 grandes caminhos, tá? Então, desses caminhos, aqueles que atingiram o adeptado, poucos são os que ficam nesse mundo nosso terrestre, são poucos, tá? Como membros dessa hierarquia oculta. A grande maioria volta para Deus e ninguém sabe, ninguém explica o que quem volta para Deus vai fazer. Simplesmente não tem explicação, tá? Então é dito que hoje existem mais ou menos 50 ou 60 desses adeptos no nosso sistema aqui, trabalhando na evolução dele ainda. E eles se distribuem sem que ninguém permaneça no mundo sem a ajuda de um desses grandes seres aí. Esses caminhos são mais ou menos esses aqui, ó. Quando, depois da 5ª iniciação, tá? Abrem-se esses caminhos. Primeiro é aquele que é chamado de Dharmakaya. Dharma é o dever. Então aquele que vê o Dharmakaya, ele nada conserva abaixo da mônada. Ou seja, ele simplesmente caiu fora desse mundo nosso aqui e não mais retorna aqui. Vão para os planos espirituais e voltam aqui eventualmente como avataras. Avataras são encarnações de Deus. Então são seres que estão lá no plano divino e de tempos em tempos é dito que Deus reencarna no mundo para corrigir algumas coisas que teoricamente não deram certo no plano divino. Esses são os avataras. Os últimos avataras, o último avatar foi o Buda.
O avatar anterior ao Buda foi o Krishna. O Krishna foi no começo do Kali Yuga. E o Buda veio há 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás. O próximo avatar, aqui, todo o plano de Deus está escrito nos Vedas, que é a literatura Brahmani. Então o próximo avatar que vem, o nome dele já está previsto. Até a época que ele vem já tem até o nome. Ele vai ser chamado de Kalki. Esse seria o próximo avatar, né? E vai para aí afora. Então isso aqui é um dos caminhos que se abrem. Um segundo caminho que abre é esse aqui, ó, caminho do Sambhogakaya, o caminho da energia. Então são seres que retêm o veículo átmico, búdico e humanas. Então eles, até os planos da alma, eles continuam operando, podem operar nesses planos. Tem outros que é um veículo que chamam de Nirmanakaya. Ele mantém não só esse manas aqui, como retém o corpo causal, os átomos permanentes e podem se reencarnar a qualquer momento. Membros da hierarquia oculta é outro caminho. Passar para a próxima cadeia, o fim da nossa cadeia terrestre, vão construir uma nova cadeia, um outro caminho. Evolução dévica. Então, no nosso mundo não tem só a evolução do homem, tem outras evoluções em paralelo. A gente pode citar a evolução vegetal, a evolução animal, a evolução humana, a evolução dos devas. Quando chega lá em cima, a evolução dos devas e a humana se torna uma só, e a gente entra também nessa evolução dévica. E a última é grupo de apoio do Logo Solar em qualquer ponto. Então são caminhos que podem abrir depois dessa quinta iniciação. É só como curiosidade, né? Porque nós, como personalidade, não temos nenhuma opção de eu vou escolher esse caminho aqui ou esse caminho aqui. Na realidade, quem escolhe o caminho é a própria mônada que define realmente, depois do ciclo de evolução da mônada nos mundos manifestados, quando ela venceu os mundos manifestados, quem define o que vai ser feito é a própria mônada, é o próprio Deus, tá? Então isso aí, acabamos então o ciclo dessas encarnações, que nós falamos das 5 encarnações, que são obrigatórias, tá? Todas são obrigatórias, todos nós vamos passar por este ciclo, tá? E essas encarnações, essas iniciações, como eu disse, existem possibilidade de você seguir esse caminho, que é ensinado pelas grandes fraternidades brancas. Existe um caminho direto também. Um outro caminho que não é o caminho das iniciações. Existe um caminho que é você perceber que existe Deus dentro de você. Quando tu percebe que existe Deus dentro de você e você se entrega totalmente a esse Deus que existe dentro de você, então você tem um caminho mais rápido. Então existe o caminho direto. Esse é o caminho normal que vai acontecer ao longo da evolução do sistema. Então é assim, uma cadeia tem um período de tempo de existência de 4 bilhões de anos, que é o período dessa cadeia que nós estamos fazendo a evolução como ser humano. Nós podemos seguir o ciclo como está assim e vamos fazer tudo isso aqui lentamente, mais um monte de vidas, normal. Ou então a gente pode fazer através de uma introspecção muito forte, achar que existe Deus dentro de nós diretamente e achar esse Deus dentro de nós diretamente e vencer todo esse processo agora. Mas para isso aí é muito complicado, você tem que acabar com todos os apegos que você tem no mundo. Enquanto você tiver um mínimo apego, seja o que for, tu tem que voltar por causa desse apego. Tu tem que, não só apego, você não pode ter apego e não pode ter aversão também, que é a mesma coisa, tá? Eu não tenho apego, mas tenho aversão. Se você tem aversão, você está preso da mesma forma que se você tivesse apego. Então esse é um outro caminho. Então esse é o caminho que a grande fraternidade branca ensina, que nós podemos fazer e que está aberta e que todos nós podemos seguir esse caminho. E alguns desses grandes mestres da fraternidade branca estão dispostos a receber os discípulos para fazer todo esse processo. Existe, como eu falei, o caminho direto, que é o caminho onde você vai procurar Deus dentro de si próprio e vai diretamente acelerar esse processo. Pode falar. Esse caminho do desapego é bem peculiar, porque uma vez Ele é o quê? muito peculiar, porque eu vi uma palestra onde o palestrante falava que o cara se desapegou tanto, ele estava desapegado ele era apegado em se desapegar. Isso é um apego, isso aí é um apego. Isso é um apego. Então quem quer
Quem quer realmente se realizar, quem está procurando conscientemente, através da mente, seguir esses caminhos aqui, na realidade é caminho do ego. Tá? Então, e tudo isso nós estamos falando que nós temos que seguir esses caminhos aqui, seguir naturalmente, mas não com o intuito de conseguir alguma coisa em troca. Se você tem intuito de seguir qualquer um desses caminhos aí, seja o desapego, seja o que for, para me tornar realmente um espírito poderoso, isso é um ego enorme que está por trás desse processo todinho. Tá? Então, esse caminho ou é um caminho natural, ou ele não é um caminho. Então, enquanto ele é um caminho artificial, então quem está seguindo esse caminho artificial é o próprio ego que está tentando se manter e dizer sou espiritualista. Aí é coisa nenhuma. É só a gente ler o Krishnamurti. O Krishnamurti é muito legal nesses aspectos. Né? Quando ele fala que virtude cultivada não é virtude absolutamente. Quem tem qualquer virtude cultivada, isso é mente, isso é ego. Tá? Eu sou humilde. Pronto, se eu sei que eu sou humilde, então eu não sou humilde. Porque se eu sei que eu sou, é porque eu considero que eu sou melhor do que os outros. O humilde é aquele que é humilde e não sabe que ele é humilde. O sábio é aquele que é sábio e não sabe que ele é sábio. Essa é a diferença. Então, todas essas características que nós estamos fazendo aqui, tem que fazer, elas têm que ser feitas de um processo totalmente natural, sem pretensão nenhuma, sem querer nenhuma troca em absolutamente nada, sem objetivo nenhum, simplesmente é o caminho. Então, esse é o caminho da entrega, esse caminho do desapego, ele vai acontecer naturalmente, se não é uma procura. Se é uma procura, então simplesmente não quer dizer nada. Tá? Iniciação dos Chorãs, tá? Que é a sexta iniciação. São aqueles adeptos agora que já venceram as 5 iniciações, vão receber a sexta iniciação. Tá? E eles, os Chorãs, né, recebem a sexta iniciação e são chefe também de alguns raios. É dito que existem 7 raios de evolução. A testa de cada um desses raios de evolução existe um Chorã, que é um ser de sexta iniciação. Quem frequenta a maçonaria vai ver que o Saint-Germain é o patrono da maçonaria. Então, o Saint-Germain é o Chorã do 7º raio. O 7º raio é o raio do serviço ordenado. Então, é um Chorã que tem sexta iniciação. Tá? Então, tudo tem uma sétupla divisão, tá? Onde se encontra essa fraternidade branca. E se destacam esses 7 raios que nós estamos falando. Então, o que é o primeiro raio que é ensinado? Esse raio, quem é o governante desse raio é o Senhor do mundo, aquele Sanat Kumara, é o Melquisedeque, esse é o cara que está à testa do primeiro raio. Segundo raio, esse é o raio da vontade, tá? É a vontade espiritual. O segundo raio é o raio da sabedoria. Então, quem está na testa do segundo raio é o Senhor Buda e abaixo dele tem o Maitreya. Maitreya é o Cristo. Então é Buda e Maitreya. Buda e Maitreya são os 2 seres que dentro do nosso plano evolutivo, originaram-se no nosso plano evolutivo e chegaram às características mais altas que existem. Você queria falar, Renato? O Cristo não é o 6º raio? Agora fiquei meio... Não. O 6º raio é o Jesus. O Cristo não é o Jesus. Não, não, Jesus tem o Espírito de Jesus. O Cristo é uma consciência bem mais alta do que o Jesus. Então o Cristo não é o Atma de Jesus? Não, absolutamente. O Jesus tem o Atma de Jesus. O Cristo é um outro ser muito mais evoluído que o Jesus. Tanto que o Cristo, ele só apareceu realmente na vida do Jesus dos 30 aos 33 anos. Foi a fase onde a inspiração do Cristo em cima do Jesus foi tremendamente forte. Poder-se-ia dizer que Jesus foi sublimado pela consciência do Cristo. Então, o Cristo não é o Atma do Jesus. O Cristo é uma consciência muito mais evoluída do que a consciência do Jesus. O Jesus é um mestre de sabedoria. Hoje ele é o Chorã do 6º raio. Tá? Mas o Cristo ele está bem acima disso aí. Então esse é o ensinamento do ocultismo e da sociedade teosófica. Tá? Mas Buda e Cristo não são justamente cargos?
São o quê? São justamente cargos. Buda e Cristo é justamente cargos. Cargo. É cargo. Sim, assim como o Chohan é cargo, o mestre Azek é cargo, tudo é cargo. Tá? Então o Buda atual, Como o senhor está explicando aqui, a última encarnação do Buda atual foi a encarnação do Siddhartha Gautama. Mas Tá. esse Buda aí não é o Gautama. Esse aqui é o Gautama. Não é o Gautama, é o Atma do Gautama, vamos falar assim, vai. Tá, ótimo. mas esse Gautama que está agora É, esse cargo de Buda, né? ele tem o cargo de Buda. Isso, é isso aí. Tá? O Cristo, que nós estamos falando aqui, o Maitreya, é a energia crística. Então, quando a gente fala que o Cristo vai novamente encarnar no mundo, quando estão todo mundo esperando uma reencarnação do Cristo aqui, ele não vai vir mais por intermédio de uma pessoa como foi o Jesus. A encarnação do Cristo agora é no coração de cada um de nós. É a energia que virá. É a energia do Cristo que vai entrar no nosso coração e nós vamos aceitar ou não essa energia crística. Então, nesse caminho da quinta iniciação, a energia crística realmente tomou posse de nós. Tá? Percebeu a diferença? Então, o Maitreya ou o Cristo são seres muito mais evoluídos do que o próprio Jesus, esse que nós estamos falando. Tá? Então, isso aqui. Da mesma categoria desse aqui, nós vemos o Mahashohan, é um ser também, como é o Buda, como é o Senhor do mundo, e esse Mahashohan preside todos os outros raios. Então, ele é chefe do quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro raio. Então, esse é uma encarnação do terceiro aspecto da divindade, que é o terceiro Logos, ou que é Brahma. Pois não? O segundo raio tem a ver com Vishnu? Vishnu da cultura hindu? O terceiro raio? Não. Não. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, tá? Daqui a pouco. No Brahma, Vishnu e Shiva, eles são equivalentes ao que a teosofia chama de primeiro Logos, segundo Logos e terceiro Logos. Brahma, Vishnu e Shiva são equivalentes ao que o catolicismo chama de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é Brahma, Vishnu e Shiva. Ou seja, eles estão acima daquilo que nós estamos falando aqui agora. Bem mais acima. Então, Brahma é o aspecto criador, Vishnu é o aspecto preservador, e Shiva é o aspecto destruidor, ou que vai destruir para construir coisa melhor. Então, isso é Brahma, Vishnu, Shiva. Isso pode ser chamado de Pai, Filho e Espírito Santo, ou pode ser chamado de primeiro Logos, segundo Logos e terceiro Logos, como nós falamos também. Tá? Então, esse Mahashohan é um espírito realmente muito, muito iluminado, e esse aqui tem uma característica bastante interessante, porque esse cargo aqui, ó, do Buda, esse cargo do Cristo, em cada civilização existe um Buda, em cada civilização existe um Cristo. O Cristo é o Bodhisattva, que é chamado, tá? Nós estamos na quinta civilização, então, da quinta civilização, o Buda é o Gautama, o Cristo é esse ser, o Bodhisattva, tá? Na próxima civilização, quando acabar a quinta civilização e vir a sexta civilização, vem um outro Buda e vem um outro Cristo, e vem um outro Criador também da civilização, que é chamado de Manu. Então, sempre troca em cada civilização. Mas esse Mahashohan não. Desde a primeira civilização, a segunda, a terceira, todas as civilizações, o Mahashohan é o mesmo. É ensinado porque o Mahashohan é o mestre das energias. É o cara que mexe com todas as energias criadoras e destruidoras. Então esse cara tem que ser de uma estirpe bem diferenciada, porque não se pode brincar com energia. Brincar com energia, o estrago pode ser violento. Tá? Já visto que o uso indevido das energias acabou com a Atlântida, acabou com a Lemúria e está querendo acabar com a nossa civilização agora. Então o Mahashohan é um cara que fica com esse cargo ao longo de toda o Kalpa que nós estamos vivendo. Tá? Então, no mesmo nível de cada raio, desses raios que nós falando, então os mestres Moria e o mestre Kuthumi. O mestre Moria, que é o mestre que orientou a fundação da Sociedade Teosófica, ele é do primeiro raio, e o Kuthumi é do segundo raio. Tá? Um é do raio da vontade, o outro é do raio da sabedoria. Tá? E as características são mais ou menos o seguinte: o primeiro raio, ele alcança quem é, tanto os grandes seres que estão lá desenvolvendo tudo isso,
eles desenvolvem um objetivo por força da vontade. Tá? Então é através da força da vontade que eles fazem um determinado objetivo. Você pode dar um exemplo de um cara do primeiro raio aqui, para dar um exemplo, é o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande tinha uma vontade tremenda, ele era do primeiro raio, ele conquistava, ele não queria saber, o negócio dele era conquistar. Dane-se a forma que ele tivesse que usar, o negócio era conquistar. Esse é um cara de primeiro raio. Não significa que o cara de primeiro raio é bom. Existe o cara de primeiro raio para o lado positivo e existe o cara de primeiro raio para o lado negativo. Segundo raio, ele também usa a vontade, mas usa uma compreensão dos métodos possíveis, escolhendo o método eficaz. Como falei aqui, esse aqui ele não quer nem saber, ele quer o objetivo dele independente do método. Segundo raio é o raio da sabedoria. Então ele já compreende os diversos métodos, escolhe qual que é o método mais adequado, é um cara ligado mais à sabedoria. Terceiro raio, ele já usa o raio da atividade, é o raio da mente, observa as influências mais favoráveis e usa o poder da mente. Esse é uma pessoa de terceiro raio. Quarto raio, é um cara da harmonia, ele vale mais das forças etéricas, quando elas são favoráveis. Quinto raio é o raio do conhecimento científico, tá? Ele usa mais o astral, observando essas influências. Sexto raio é o raio, das religiões, é o raio do amor, é o raio de Jesus mesmo, tá? É através da fé, uma deidade, essa é a característica do sexto raio. E característica do sétimo raio é quem gosta de cerimônia mágica, gosta de ritual, essas coisas normalmente é a característica do sétimo raio. Então, para cada um desses raios existe um Chohan e cada um de nós normalmente está atrelado principalmente a um determinado raio. Tá? Então, Chohans dos raios. O raio que um adepto pertence afeta o aspecto dele também como a obra que ele tem que realizar. É o exemplo que eu estou falando do Conde Saint-Germain, onde o trabalho ordenado é muito forte. Então é tudo muito certinho, muito ritual, muito organizadinho. Então essa é a característica de um raio e afeta ele, tá? Os 7 Chohans hierárquicos, que estão às testas do raio, são reflexos dos 7 espíritos diante do trono do Logos. Logos é o criador do sistema solar. O sistema solar tem um logoi em cada planeta, tem um logoi no planeta Terra, um no planeta Marte, um no planeta Vênus, vai por aí fora, tá? Então esses Chohans hierárquicos que existem em cada um planeta, normalmente está ligado a um desses 7 espíritos do trono do Logos, os Chohans estão ligados a ele. Adepto de cada raio domina as características do raio, só chegou ao adeptado também conquistando todas as outras características. Então não adianta a gente ser um cara de primeiro raio e não conhecer nada das demais características. Para você chegar até a 5ª iniciação, nós temos que desenvolver as características de todos os raios. Chohan do primeiro raio é o Mestre Moria. O Mestre Moria é aquele mestre que foi o fundador da Sociedade Teosófica. O chefe do primeiro raio é o Senhor do Mundo e o Moria é o representante dele. Ele tem a 6ª iniciação de Chohan. Tá? Ele é sereno, inquebrantável na fortaleza do raio, porque é o raio da vontade. Então é um cara que tem a força de vontade muito forte, tá? E o trabalho dele é guiar os homens e estabelecer nações, estabelecer novas nações. Quando surgiu os Estados Unidos, assim, um mero exemplo, então tem a interferência desse ser aqui. Além de falar que o Moria está lá, o mestre Júpiter, que é o chefe das religiões da Índia, também é primeiro raio. Esse mestre Júpiter é o Ramatiz? O Ramatiz é... Vamos voltar lá. Aqui, você está falando? Não, o Ramatiz, isso aqui, vamos dizer, gente, é cultura geral, tá? Porque certeza a gente nunca vai ter. Mas o Ramatiz é dito que ele é o mesmo mestre Kuthumi, que é do 2º raio. Então o Ramatiz é uma das encarnações para quem o espírito do mestre Kuthumi passou também
Aqui. Então dizem que o Ramatiz foi uma encarnação do mestre Kuthumi. A gente vê isso em alguns livros aqui, mas a certeza disso aqui eu não tenho, tá? Não tem, mas não é. Então o Ramatiz ele desenvolveu muito a filosofia espírita, tá? E ele normalmente ele não é muito aceito pela comunidade espírita, tá? Se você pegar os cursos que eles dão lá na fraternidade espírita, como é que chama ali? A Federação Espírita, eles não aceitam a obra do Ramatiz, tá? Mas eu li muitas obras do Ramatiz, então eu posso falar um pouquinho por causa disso. Então, quando a gente lê as obras do Ramatiz e a gente lê as obras do Kuthumi, você vê que a linha é mais ou menos igual. Então tem uma certa lógica quando falam isso, tá? Porque o Ramatiz, ele avançou muito no espiritismo, tá? Então quem lê as obras do Ramatiz e lê as obras da teosofia, você vai ver que tem muitas coisas parecidas. Muito ensinamento da teosofia e ensinamento dado pelo Ramatiz são muito parecidos, tá? Então é nesse sentido que me parece que tem uma certa lógica dizer que o Ramatiz e o Kuthumi no fundo é o mesmo espírito que está ensinando. Tem uma certa lógica, tá? Então a obra do Ramatiz é muito legal, tá? Dentro de tudo que eu estudei no espiritismo, e eu estudei tudo, tá? Que eu fiquei pelo menos uns 10 anos estudando espiritismo, tá? Eu gostava do Kardec muito, mas as obras do Ramatiz são muito mais profundas do que as obras do Kardec, tá? Leia um livrinho chamado Fisiologia da Alma do Ramatiz. Quando você lê isso aí, você vai entender o que eu estou falando. O Ramatiz, ele era um vegetariano, ele ensinava o vegetarianismo de uma forma muito mais contundente do que a sociedade teosófica ensina. E o espiritismo não fala em nada a respeito de consumo de carne. Por isso que eu vejo uma certa lógica na comparação de que o instrutor, vamos dizer, o espírito que orientou Kuthumi e o espírito que orientou o Ramatiz seja o mesmo. Eu acho que tem muita lógica, tá? Mas a certeza não tem. Seus Guilherme, a Federação Espírita não aceita. Por quê? Quais seriam Porque a Federação Espírita só aceita Allan Kardec. Tudo que é ensinado na Federação Espírita é baseado nos ensinamentos de Allan Kardec. Qualquer coisa que saia de lá é que nem os evangelhos na Igreja Católica. Existem os 4 evangelhos. Todos os demais são apócrifos, não são aceitos pela Igreja Católica. Tá? É algo parecido com isso. Uma espécie de fidelidade só aquele instrutor inicial, que seria o Kardec. Uma espécie de fidelidade só o Kardec. Não aceita, não aceita. Aceita também ensinamentos do como é que chama lá o mineiro? O Chico Xavier. Tá. Então a Federação Espírita trabalha muito com Allan Kardec e Chico Xavier. Fora disso, eles não... Tem alguns lá deles mesmos, lá que eles aceitam, tá? Mas o Ramatiz é palavra inaceitável dentro da Federação Espírita. Tá? Eu fazia parte de um grupo espírita que era do Gaspareto, da Zíbia Gaspareto e do filho dela lá, o Gaspareto, né? Que ele é bem conhecido, que tinha programa de TV e tudo mais. Eles eram muito abertos. Então a gente estudava muito as obras do Ramatiz lá, mas não eram aceitos pela Federação Espírita. Tá? Mas tudo bem, gente, tudo bem. Cada um tem a tua linha, né? Eu gosto da teosofia por causa disso. A teosofia é aberta a aceitar influência de qualquer outra religião sem restrições. Tá? Então aqui, segundo raio, que é o mestre Kuthumi, tá? Ele é o representante, o chefe do segundo raio é o Buda, mas o representante dele é o mestre Kuthumi, tá? Ele foi, Pitágoras, é dito também que o Kuthumi, Pitágoras foi uma encarnação e Kuthumi também foi uma encarnação do mesmo espírito, tá? É o raio da sabedoria que gera os instrutores do mundo. Então todos os instrutores do mundo são o segundo raio. Então o Buda atual é o Gautama. Na próxima civilização, o ensinamento diz que, na realidade, o Buda da próxima civilização vai ser o Maitreya. O Maitreya passa para o cargo de Buda. Vai. E no lugar do Maitreya vai assumir o Kuthumi.
Assim como, no lugar do Manu, que é o criador da raça, vai assumir, na próxima civilização, vai assumir o Moria. Tá? Terceira raio é o Chohan veneziano. Mais adiantado desse raio, faculdade de fazer as coisas certas no momento certo. Isso é uma característica. Astrologia é do terceiro raio. Quarto raio é o Serapis. Tá? No primórdio da Sociedade Teosófica, ele tomou o ensinamento do Wolcott. O Wolcott é esse cara aqui, o fundador da Sociedade Teosófica. Ele foi treinado por esse mestre Serapis. Tá? O mestre Moria estava desempenhando uma outra tarefa e foi substituído por ele. O intercâmbio de discípulo entre os mestres é usual. Tá? O discípulo está ligado a um determinado mestre. De vez em quando os discípulos trocam de mestres. Tá? Característica de Serapis é a harmonia e a beleza, que é o quarto raio. Tá? Muitos artistas pertencem ao quarto raio. Quinto raio é um Chohan de nome Hilarião. Esplêndida qualidade científica, porque é o raio da ciência mesmo. Tá? Uma encarnação dele foi o filósofo jâmbrico dessa escola neoplatônica. Através de Mabel Collins, esse Hilarião, ele ensinou esse livrinho Luz no Caminho. Quem teve oportunidade, o workshop que nós fizemos na terça-feira anterior ao último, agora o segundo foi Luz no Caminho. Idílio de Lótus Brancos também foi orientado por ele. E ele influi os cientistas do mundo. Sexto raio é o Mestre Jesus. Tá? Ele se tornou adepto de uma encarnação. Essa aqui é uma característica legal. Parece que a gente acha que o Jesus, ele já era um mestre quando ele veio. Ele não era um mestre ainda, ele era um cara que estava em processo de se tornar um mestre de sabedoria quando ele veio aqui há 2000 anos atrás. Ele estava quase lá, mas não tinha chegado ainda. Inclusive, a própria encarnação de Jesus é dito que ele ainda não tinha a quinta iniciação. Ele já atingiu a quinta iniciação quando ele voltou depois aqui com um ser chamado Apolônio de Tiana. Então foi como Apolônio de Tiana que o Jesus realmente atingiu a quinta iniciação. Por isso que o Jesus não é o Cristo. O Jesus é um cara que está em evolução como nós estamos. Só que ele está um monte de passo na nossa frente. Mas é isso aí. Tá? É o raio dos devotos e dos santos, dos místicos das religiões. O Chohan Jesus é o chefe de todas as religiões. Por isso que os evangélicos, de uma forma ou de outra, eles não deixam de ter razão, que todo mundo só chega a Deus através de Jesus. Porque Jesus é o Chohan do sexto raio, então ele acaba sendo o representante de todas as religiões. Então todo mundo vai chegar através dele, mas você vê que muda um pouquinho a compreensão quando a gente fala isso. Apolônio de Tiana, 19º século, gerou uma série de centros magnéticos. Quem lê a obra de Apolônio de Tiana, tem diversos livros sobre ele, é só procurar na internet que vocês vão achar. Ele fez mais milagres do que o próprio Jesus fez durante a vida dele aqui. Tá? Sétimo raio é o Conde Saint-Germain, personagem histórico, ele tem o nome também de Mestre Racoxe. Esse é o nome do Conde Saint-Germain. Encarnações dele: Francisco Bacon, Lord Veralum, Roberto Monge, Yunnan de Janus, Cristiano Rosenkreuz, Rogério Bacon, Próculos, Santo Albano, tudo encarnações desse mesmo espírito que é o Conde Saint-Germain. Ele se ocupa da magia cerimonial e utiliza serviços de potentes anjos. Então todos os anjos da evolução dévica que trabalham no processo, por exemplo, você pega a liturgia católica, quando eles convocam os anjos lá para fazer os trabalhos na liturgia católica. Então todos eles estão trabalhando de acordo com esse Chohan, chamado também de Saint-Germain ou Racoxe. Tá? E as características são essas, né? Primeiro raio, fortaleza. Segundo raio, sabedoria. Terceiro raio, adaptabilidade. Quarto, harmonia, beleza. Quinto, ciência. Sexta, devoção. E sétimo é o serviço ordenado. Então essas são as características de cada um desses raios. Então, foi até um pouquinho além que eu queria chegar até a quinta iniciação. Falei um pouco sobre a sexta iniciação. Ainda tem mais material para falar da sétima, da oitava e da nona iniciação aqui, mas já são 9h30, não vai dar para falar.
Então, para quem está inscrito, vocês vão receber o PowerPoint, e recebendo o PowerPoint, vocês podem ler o restante. Se tiver alguma dúvida, a gente pode falar ainda. Pode falar. Tenho uma dúvida. Para evoluir, vamos evoluir através só do Shonan Jesus, do sexto raio. E no indivíduo, por exemplo, que segue Shiva, que só cultua Shiva, esse indivíduo não vai evoluir? Claro que vai. Assim como existe uma fraternidade branca, que é a que nós estamos falando aqui, existe uma fraternidade egípcia, existe uma fraternidade cristã, existem outras fraternidades, tá? E cada uma delas segue em algo parecido àquilo que é ensinado aqui. Então essa fraternidade branca é aquela que orienta parte dessa evolução aqui. Então quem segue Shiva, quem segue Vishnu, quem segue Brahma, Krishna ou outros seres também, com certeza eles têm também o caminho deles. E vão chegar da mesma forma. Porque se eu falasse para você, olha, você só chega a Deus através de Jesus. É um absurdo falar uma coisa dessa. E quem não teve contato com Ele? Não vai ter? Vai estar condenado ao inferno? Então, na realidade, todas as religiões ensinam algumas coisas de acordo com algum determinado panorama, tá? Então, a grande fraternidade branca, quando se fala ela, abaixo da grande fraternidade branca, que é a mais alta dentro do nosso sistema solar, existem diversas outras fraternidades, um monte de outras fraternidades, tá? E todas elas são orientadas por essa grande fraternidade branca. Mas não significa que o Shiva é vamos dizer, nós estamos falando aqui de uma fraternidade dentro do sistema solar. Então, quando cria-se um sistema solar, então um sistema solar tem lá o Senhor do Mundo, tem o Buda, tem o Bodhisattva, tem tudo mais. Quando você fala em Shiva, Brahma, Vishnu, Shiva, eles estão acima do sistema solar. É alguma coisa além. Então, a fraternidade branca está mais perto da gente para chegar até ela. Mas se você tem força suficiente para chegar a Shiva direto, siga o teu caminho. Siga o teu caminho. Não tem absolutamente nada contra nenhum deles. Mas é assim. Então, depois que Deus criou o universo, então vai criando grandes seres cada vez menores, vai diminuindo, até chegar no nosso nível. E dentro de nós, aqui dentro do nosso próprio corpo, existem outras vidas dentro da gente, microscópicas, e para essas vidas microscópicas dentro de nós, o Deus somos nós. Então, cada um de nós vai gradativamente crescendo em todos eles. Então, o caminho da fraternidade branca, essa fraternidade branca é a fraternidade do planeta Terra, tá? Então, o Sanat Kumara é o rei do mundo, é o rei do planeta Terra. Acima do Sanat Kumara existe o Logos, que é do sistema solar, primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos. Então, o primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos já não é do planeta mais, não é uma fraternidade do planeta, é uma fraternidade do sistema solar como um todo. Então, quando você vê primeiro Logos, segundo Logos e terceiro Logos, você pode entender como Brahma, Vishnu, Shiva. Da mesma forma. Então, já estamos além da fraternidade do planeta. Então, nós estamos falando na fraternidade do planeta, é mais fácil a gente ascender a fraternidade planetária, porque está mais perto da gente. Quando você quer chegar direto em Shiva, é perfeitamente possível, não é? Tá? Aqueles caminhos que eu falei que tem um caminho direto, quando você procura realmente Deus dentro de você, então esse é o caminho que você está procurando Brahma, está procurando Vishnu, está procurando Shiva. Mas todos esses deuses também, Brahma, Vishnu, Shiva, também são deuses do universo criado. Também são criados. Então também são limitados. Acima deles existem o não manifestado, existe o Deus real, existe o mundo real, que é o mundo não manifestado. Então existem inúmeros caminhos para se chegar ao Deus absoluto. E todos esses caminhos são passíveis e cada um tem que ter o discernimento de escolher, estudar e aprender aquilo que realmente te faz bem, que te faz crescer, que faz você voltar para Deus. Siga o caminho que você acha que você deve seguir. Tá? Eu gosto muito do Shivaísmo. Shivaísmo é uma religião excelente. Tá? O Deus Shiva é o primeiro logos da teosofia. Então é o criador do sistema solar. Mas existe um Shiva, criador do sistema solar, existe um Shiva, criador do universo, que ele é chamado de Ishvara. Então o Shiva é do sistema solar, Ishvara é o criador do universo.
Mas tem gente que chama o criador do sistema solar de Ishvara também. Então isso varia de religião a religião. Tá? Então o importante é você realmente analisar o que uma determinada religião te passa, faz uma análise, vê se essa religião quer te voltar para Deus ou quer te manter aqui. Se a religião quer te manter aqui preso numa determinada religião, cai fora, cara. Cai fora. Tá? Religião real que vale a pena ser seguida é aquela religião que quer te fazer voltar para Deus. Independente se esse Deus é Brahma, é Vishnu, é Shiva, é fraternidade branca, fraternidade seja o que for, independente, quer te fazer voltar para Deus, essa é a verdadeira religião. Tá? Agora, enquanto nós ainda estamos pequenininhos, nós somos crianças dentro da espiritualidade. Eu acho natural que a gente siga primeiro a fraternidade planetária, depois você entra numa fraternidade solar, depois você entra numa fraternidade cósmica. Então é tudo, cada um no teu determinado momento. A gente quer enxergar o absoluto e você não sabe nem quem você é. O que adianta você entender o absoluto se você não sabe quem você é? Então a primeira coisa é entender quem eu sou. Então esse é o trabalho da filosofia, entender quem nós somos. Que eu sou um espírito, eu não sou uma pessoa. Depois que você entender quem você é, aí você vai tentar entender o que Deus é. Mas a gente quer entender o que Deus é e não sabe nem o que nós somos. É perda de tempo. Então, tanto faz. Na teosofia não existe limitação entre essa ou aquela escola. Pode seguir qualquer escola, desde que você realmente use o teu discernimento e veja se aquele ensinamento de fato está te levando para Deus ou aquele ensinamento existe para manter poder sobre você. A grande maioria das religiões querem manter poder sobre você. É isso que elas querem. Quanto mais gente tiver debaixo dela, melhor, que mais poder elas têm. Uma religião dessa, hoje, para mim, não serve mais. Tá? Religião, para mim, é aquela que realmente mostre para mim que entre eu e Deus não tem absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. Mas enquanto a gente não compreende disso, então a gente segue os ensinamentos, e esses ensinamentos, que é dito pela sociedade teosófica, é um excelente caminho. Vai chegar numa determinada fase que a gente reavalia, como nós falamos aqui, chega na segunda iniciação, você tem que abandonar qualquer espírito de religião. Você vê que esse caminho é um caminho real. Eles não estão querendo manter o poder sobre nós. É que você chegou atrasado, você não viu. Tá? Mas na segunda das iniciações aqui, nós temos que abandonar toda e qualquer religião. Toda e qualquer. Você é um ser completo, você é um ser divino. Se você é um ser divino, por que tem que ter alguém entre você e Deus? Não precisa. Então, o ensinamento que nós estamos mostrando aqui é um ensinamento real. Porque a fraternidade branca, está te mostrando um caminho para você se libertar de qualquer jugo. Você não precisa de ninguém. Nós estamos falando aqui de sexta iniciação. Na segunda iniciação, tu tem que perder todo e qualquer senso de religião. Você não pode ser absolutamente dependente de nenhuma religião. Ok, gente? 9h35, já ultrapassamos o tempo. Semana que vem a aula é aos pés do mestre. Eu vou ver quem é que vem dar essa aula aqui, mas deve ser o Rogério. Tá? Obrigado, boa noite a todos. Tá? E... Aos pés do mestre? Esse é o tema da próxima aula.